Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo, e disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre aquele trono. Os 24 anciãos são provavelmente uma representação do povo de Deus citada no livro do Apocalipse, mas há também outras interpretações sobre a identidade dos 24 anciãos, especialmente aquela que diz que são seres celestiais. Os 24 anciãos são mencionados pela primeira vez na Bíblia pelo apóstolo João ao registrar a visão que teve do trono de Deus, Apocalipse 4, do versículo 4 a 10, e lá em Apocalipse 5, do versículo 8 ao 14. Depois, na sequência do mesmo livro, o escritor bíblico menciona os 24 anciões algumas outras vezes. Apocalipse 11, 16 a 18, Apocalipse 19, 4. Nas passagens bíblicas, os 24 anciões aparecem vestidos com roupas brancas e com coroas de ouro em suas cabeças. Eles assentam em 24 tronos e possuem harpas e taças de ouro com incenso. Apocalipse, capítulo 4, versículo 4 e capítulo 5, versículo 8. Não é provável que sejam seres angelicais, tendo em vista suas coroas, pois a coroa é um sinal de eleição. E em Hebreus fala que ele nunca chamou um anjo de filho, ou seja, eleito. Então não é provável. Existe ainda a teoria que estes 24 anciãos sejam o povo de Deus representado em suas maiores exposições, que seriam os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. 2 tempos, 2 dispensações de autoridade, ainda assim manifestando a autoridade de filho, de príncipe. E diga-se de passagem que em algumas monarquias o príncipe também usa coroa, trono, ou seja, postação de autoridade, taça. Para quem não sabe, as taças eram usadas em julgamentos, onde pedras brancas ou pedras pretas poderiam transmitir o voto dos jurados a respeito da sentença do réu. Não era somente beber. Eu fico pensando que essas interpretações como um todo chegam à conclusão de que os 24 anciãos são uma expressão do povo de Deus em diferentes tempos, mostrando a sua autoridade de representar Deus, tanto da dispensação do patriarcado, passando pela lei, até a graça. Além disso, há muitas interpretações sobre a identidade dos anciãos do livro do Apocalipse, mas 2 delas certamente são as principais. A primeira interpretação defende que os 24 anciãos são seres angélicos, como já havia citado, mas assim, elas têm uma proeminência, mas elas não têm muita fundamentação. Essa interpretação ela se apoia no fato de que outras passagens bíblicas dizem que os anjos vestem roupas brancas, como lá em João 20:12, e se organizam em classes hierárquicas, como tem lá em Colossenses 1:16. Mas, apesar disso, são interpretações que não se encaixam muito. Além disso, alguns textos bíblicos mostram que anjos reunidos em concílio celestial, como fala lá em Salmo 29, versículo 1, Salmo 89, versículo 7, Salmo 103, versículo 20, Salmo 142, versículo 2, aliás, 148, versículo 2, lá em Jó 1:6. A gente tem essas escrituras, mas elas dão uma ideia, elas não apontam. E quando a gente volta àquela situação lá da coroa, aí a questão dos seres angelicais ela fica meio comprometida. Uma outra interpretação defende que os 24 anciões são representantes do povo redimido de Deus, o que é mais plausível.
À luz de outras passagens bíblicas, essa segunda interpretação é a que possui maior fundamentação moral e por isso ela é a mais amplamente aceita. O teólogo Simon Kastmuller, em seu comentário expositivo do livro do Apocalipse, elenca alguns argumentos a favor dessa interpretação. Em primeiro lugar, os santos são convidados por Cristo a assentar com ele no trono, Apocalipse 13, 21. Inclusive, são os santos no céu que recebem autoridade para julgar assentado em tronos, Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Em segundo lugar, embora os anjos apareçam nos textos bíblicos com roupas brancas, é muito mais significativo o modo com que redimidos se vestem de branco, indicando a pureza que provém de serem purificados do pecado. Isso a gente encontra em Apocalipse capítulo 3, versículo 4 e capítulo 7, versículo 9. Em terceiro lugar, os 24 anciãos possuem coroas, como eu já havia ressaltado. Nitidamente, isso simboliza autoridade para governar com Cristo, além de ser um sinal de vitória. Visto que a palavra traduzida como coroa também pode indicar guirlanda dado aos vencedores, aí você vê algumas passagens como 2 Timóteo 2,12, Apocalipse 3,21, Apocalipse 5,10, Apocalipse capítulo 20, do versículo 4 ao 6, e Apocalipse capítulo 22, versículo 5. Todos esses privilégios são conferidos aos santos, não aos anjos. Também vale lembrar que a palavra ancião traduz o grego presbyterion. Esse termo jamais é aplicado aos anjos. Por outro lado, os anciãos eram parte importante da vida religiosa de Israel no Antigo Testamento, enquanto que no Novo Testamento os anciãos ou presbíteros são os que aparecem como responsáveis pela liderança e o governo das igrejas. Então nós vemos que a representação da autoridade do povo de Deus em diferentes tempos. A visão dos 24 anciões ao redor do trono significa um povo de Deus representado, o povo que venceu, redimido, independente do tempo. Considerar que são seres angélicos destitui um pouco o que fala em Hebreus, e nós sabemos que realmente os escolhidos, os santos, os vitoriosos são os santos. E quando falamos de santos, é importante dizer, santo não significa divino, ou seja, seres humanos vitoriosos. Mas vitoriosos sobre o quê? Vitoriosos sobre o pecado, sobre a tentação, e que lutaram espiritualmente neste mundo a fim de encontrarem a salvação. Algumas pessoas também questionam o porquê de serem exatamente 24 anciões. O ponto de vista mais tradicional sobre essa questão é aquele sugerido por Vitorinos de Petal, que viveu entre os séculos 3 e 4 depois de Cristo. Ele defendeu que 24 anciões, porque esse número é o total da soma de 12 mais 12, como eu já havia falado, sendo 12 patriarcas, vencedores, que são os filhos de Jacó, e os apóstolos. Assim, os 24 anciões servem perfeitamente ao propósito de serem representantes da totalidade do redimício de Deus, o que inclui a igreja do Novo Testamento e o povo de Deus, que em hebraico se chamava Vredanoha, lá no Antigo Testamento, ainda no patriarcado, se preparando para entrar na lei. Mas devemos também analisar o que esses anciãos estão fazendo. A Bíblia descreve os 24 anciões assentados em tronos. Isso significa que a eles foi dado o privilégio de governar com Cristo. Além disso, na visão de João, a proximidade com que eles estão de Deus é realmente impressionante. O escritor bíblico diz que eles rodeiam o trono de Deus. Sobre isso, William Handken observa que, de todas as criaturas de Deus no céu, os 24 anciões são os que se sobressaem em glória e honra. E todas as vezes em que são citados no livro do Apocalipse, os 24 anciões sempre estão envolvidos com a adoração ao Senhor
e a proclamação dos seus feitos. De forma notável, o livro do Apocalipse menciona os 24 anciões repetidas vezes, caindo prostrados em adoração diante daquele que está sentado no trono, o trono sublime, mais alto trono. Isso está em Apocalipse capítulo 5, do versículo 8 a 14, Apocalipse 7, 11, Apocalipse 11, 16, Apocalipse 19, 4. Por exemplo, João fornece um quadro vívido do que os anciões fazem diante do trono de Deus. Ele descreve os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são feitas todas as coisas são criadas. Está em Apocalipse capítulo 4, versículo 10 e 11. Portanto, os 24 anciões louvam a Deus por seus atributos, rendem honra e glória ao Cordeiro por sua grandeza e majestade, e também anunciam o tempo do juízo de Deus. Lá em Apocalipse 11, 18, autoridade para permanecer, autoridade para governar e autoridade ainda para proclamar, lá em Apocalipse 11, 18, o que vai acontecer futuramente, o porvir. Fico pensando, a voz dos 24 anciões se mescla à voz do próprio Cristo no proclame do Apocalipse, diante do receptor dessa revelação.